Olá, este é o Política em Foco aqui na TVA, a TV dos catarinenses. Programa bissemanal que reúne colegas de todo o estado para discutir os temas que passam pelo Parlamento de Santa Catarina e que impactam na vida de todos nós, de todas as regiões. E hoje, no Política em Foco, nós estamos recebendo dois grandes amigos, dois grandes colegas. Maria Helena, tudo bem contigo? Que bom, nós de novo, né? Conseguimos nos encontrar aqui no Política em Foco para falar desses assuntos, como você já introduziu, tão importantes para a vida de todos nós catarinenses. Que bom. E também conosco, colega Denis Luciano, lá de Criciúma, jornalista da NSC. Tudo bem, Denis? Que bom te encontrar aqui mais uma vez neste programa. Então, Fabiano, um abraço a todos do Política em Foco, Maria Helena, Fabiano. Assuntos de sobra, né? Temos muitos temas porque esse é o nosso papel aqui e é o que a Assembleia Legislativa faz por Santa Catarina, né? Colocar na ordem do dia as grandes pautas de Santa Catarina e é o que buscaremos fazer hoje. E nós continuaremos a repercutir o Alesc itinerante em São Miguel do Oeste, porque afinal de contas, muitos temas importantes lá foram debatidos, discutidos, entidades ouvidas e o trabalho dos parlamentares merece ser valorizado e a sociedade e o nosso telespectador merece estar bem informado. E, colegas, inicialmente eu gostaria de tratar com vocês um tema muito importante que se chama Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural é um dispositivo legal importante que vem a ajudar o agricultor a acessar crédito, a acessar políticas públicas. E sem o Cadastro Ambiental Rural, não há condições do nosso produtor, e isso de todo o Brasil, de acessar o Pronaf, o Pronamp ou mesmo qualquer outro tipo de ação que o Estado ofereça para a agricultura. Mas a boa notícia, Maria Helena, é que o secretário Emerson Stein, de Meio Ambiente, trouxe a informação da constituição e contratação de um aplicativo para ajudar esse produtor a fazer o cadastro ambiental rural, bem como o georreferenciamento. Muito boa notícia mesmo, para quem precisa ter uma segurança, porque acima de tudo é uma segurança, né, ter esse cadastro. Claro que recurso é bom, né, necessário principalmente para agricultores, financiamentos para a produção de safra, enfim, mas a segurança em relação ao seu próprio bem. E se tem a tecnologia, nós não podemos também estar tão atrasados de não dispor de algo desse tipo, um simples dispositivo para facilitar. Porque muitas vezes as pessoas não fazem o que deveriam fazer, que é no caso o CAR, pela burocracia que tem que enfrentar, pelo deslocamento. A sede do INCRA está na capital, de repente não tem acesso o devido ao escritório em termos regionais, tem que se deslocar. Então, quanto mais facilitar a vida das pessoas, melhor. E se existe tecnologia para isso, vamos aplicar. Eu realmente, quando vi essa notícia, você traz muito bem, foi uma boa notícia propagada durante o Alesc itinerante em São Miguel do Oeste, veio do secretário de Estado, mas com certeza ele esteve lá porque ia ser cobrado e foi cobrado pelos próprios parlamentares numa ação para isso. E quando o Fabiano cita o Pronamp e o Pronaf, eu estava lembrando aqui do seguinte, né? Vem uma estiagem, por exemplo, vem um problema que envolva a necessidade de fomentar a busca por recurso. Aí a gente vê o quê, né? Aquelas romarias de deputados, senadores indo a Brasília, libera, aumenta, amplia, fomenta. E aí o acesso a isso, do ponto de vista legal, se dá como? Com ferramentas como essa estando atualizadas, é uma questão de regra, né? Se eu sou produtor rural e quero acessar um fundo desse, que são fundamentais para o fomento da vida no campo e da economia no campo, só que eu estou com o meu cadastro ambiental rural pendente. E agora? Como é que eu vou resolver? Como é que vai comprovar? Como é que eu vou provar que a terra é minha, por mais que eu tenha comprado, tenha pago, tenha lavrado uma escritura? Tamanho dessa terra, tudo isso. Se eu não formalizei o cadastro. Esse é o desafio do georreferenciamento, né? Que há um decreto presidencial, claro que agora na Câmara Federal houve uma sugestão de mudança desse georreferenciamento, da sua necessidade, mas ainda ele continua permanente e impacta, Denis e Maria Helena, especialmente as áreas de fronteira, né, que abrange uma parte importante do oeste do estado, no caso. Mas isso não é só para a gente, no oeste, é também para toda Santa Catarina e para o Brasil. Caso contrário, o produtor que não o fizer não tem como comprovar, inclusive, que a terra é sua. Então, nesse caso, Denis, não é só discutir a metragem
do seu terreno com o vizinho hermano. O que é mais delicado Pode ainda, ser né? mais grave se o futebol entrar no assunto, então. Certa vez a gente debateu aqui, né, Maria Helena? Você vai lembrar a questão do georreferenciamento para, por exemplo, delimitar municípios, né? Reforçar os limites de municípios. E aqui é uma situação semelhante. Nós estamos falando de uma situação semelhante porque envolve etapas burocráticas, né? E outro dia, Fabiano, eu via esse ajuste federal que se fez em relação à ampliação das áreas de fronteira e penso que isso torna ainda mais inquietante a situação de quem é do Oeste, por exemplo, né? Por quê? Porque a faixa de fronteira no Brasil inteiro, do Amapá ao Rio Grande do Sul, ela foi ampliada para 150 quilômetros fronteira adentro. Então, imagina só, você está em Dionísio Cerqueira, está em São Miguel do Oeste, apanha 150 quilômetros para dentro do Brasil. E isso vale no Mato Grosso do Sul, no Acre, em Roraima, seja onde for. O estado de Roraima inteiro, o Amapá inteiro, um pedação do Amazonas e por aí vai, os Mato Grosso, os dois, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tal. E isso impõe a esses produtores que ali estão um temor ainda maior, né? Porque se eles não conseguirem resolver isso, a União pode ir lá e, já viu, né? Piorar a situação. E mais importante, aí um trabalho da bancada do Oeste, foi a recepção de um documento emitido pelo Movimento de Defesa da Propriedade e Dignidade, chamado DPD. Porque entre os municípios de Cunhaporã e de Saudades, há uma terra em litígio, um espaço territorial em litígio, onde residem cerca de 200 famílias, em que 25 anos se discute se é ou não é uma área indígena. E o cadastro ambiental rural destas famílias, dessas 200 famílias, Maria Helena e Denis, estão bloqueados. E a bancada do Oeste vai se reunir em Brasília para tentar discutir e resolver essa situação, o que também coloca uma dificuldade muito pontual sobre não só o georreferenciamento, mas também o acesso a crédito para essas propriedades, que no caso de alguns municípios, como por exemplo Saudades e Cunhaporã, representa 30% do produto interno bruto. Veja é bastante. Só, mas é muita coisa, é muita coisa. E realmente, aí a gente reforça cada assunto que a gente traz e que foi pauta no Alesc Itinerante, a gente reforça essa importância de todos os 40 parlamentares verem de perto o que acontece em cada região, para ter essa argumentação, para ter essa informação, né, mais precisa de quem vive lá, de quem vivencia o problema, e vem aí uma ação concreta. Dizer, então, vamos a Brasília, a bancada estadual, por certo, vai mobilizar o próprio Fórum Parlamentar Catarinense para buscar uma solução. Não pode as pessoas ficarem assim, com seus cadastros irregulares. Recentemente, o senador Espiridião Amin, vocês vão lembrar, ele liderou um movimento em Brasília no tocante a essas áreas indígenas, né? Tanto que nós temos um impasse grave que envolve a infraestrutura catarinense e diz respeito à BR-101, que é ali no Morro dos Cavalos, uma área indígena, e essa região do Oeste também consta nessa pauta levantada em Brasília pelo senador Amin, no seguinte sentido: precisamos flexibilizar o status dessas áreas indígenas, com todo respeito ao direito do indígena, mas tem que sentar com a FUNAI e dizer, olha, aqui existe uma produção rural consolidada de não indígenas que têm títulos de posse e que precisam tomar posse das suas áreas. E matéria avançando, né? Matéria que está avançando, matéria aliás, em eu tenho avanço. acompanhado. E aí o que acontece? Foi a Assembleia Legislativa que levou essa temática para Brasília e lá o Fórum abraçou, na ocasião pelo senador Amin, que deu continuidade, mas foi também uma pauta, Fabiano, que nasceu lá do Oeste, dessa demanda de Cunhaporã e Saudades, a partir de um embate que é um embate delicado e que é algo que tem que ser resolvido por quem? Pela União. Pela União. O Estado, por mais que ofereça o dispositivo técnico, penso que o secretário Emerson Stein, ele anuncia algo que vai no limite do Estado, né? Enquanto secretário de Meio Ambiente e Economia Verde, ele não tem como fazer nada além disso. Coloca o georreferenciamento e abre a porta para que o cadastro seja emitido com esses dispositivos. Fora isso, impasse como esse, só a União para resolver. Uma campanha de esclarecimento, né, para que as pessoas tomem conhecimento e comecem já a acessar e buscar a sua regulamentação. Uma das soluções apontadas foi se reunir com o governo federal, com o INCRA, enfim, com todos esses organismos para buscar pelo menos a liberação dos cadastros ambientais rurais destes produtores que são abrangidos nessa região específica. Falo aqui dos municípios de Saudades e Cunhaporã, mas não há dúvida que há o Morro dos Cavalos,
há situações em Abelardo Luz, há situações, quem sabe, até no sul do estado, Denis, e muitas outras regiões que estão com esse mesmo problema, ou essa Vale mesma do Itajaí, dificuldade. tem No aquele Vale do passe de Itajaí. José Boatê na barragem. José Boatê. Seríssimo caso. Exato. E um outro assunto importante que foi também aprovado é uma matéria que versa sobre o trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias catarinenses. E aqui o deputado Oscar Gutz e também o deputado Altair Silva, que capitanearam esse debate, essa discussão, e durante o evento em São Miguel do Oeste foi aprovado um projeto de lei que, inclusive, baseia-se nas novas regras do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que vai normatizar como as máquinas agrícolas podem transitar nas SCs e nas BRs pelo estado de Santa Catarina. É uma discussão importante, Denis, especialmente lá para o sul do estado, que tem uma realidade muito parecida com a do oeste catarinense, que tem muita produção, seja de arroz, seja de outros cultivares, e as máquinas acabam transitando nas SCs especialmente. Tem uma rodovia lá no sul que ela, aliás, atravessa o nosso litoral de ponta a ponta, um trecho da SC 108, entre os municípios de Forquilinha, Turvo e Meleiro. Ali é a região do estado onde se produz mais arroz. São os 3 municípios maiores produtores de arroz, depois vem a região de Jaraguá do Sul. E ali tem muito trânsito de máquina agrícola que entra na propriedade, sai da propriedade, daqui a pouco a sede da propriedade é num lugar e a área de plantio fica quilômetros adiante, e lá as pessoas já têm o costume da máquina agrícola circulando, então existe uma certa harmonia subliminar. Só que aquela região, ela de tempos para cá foi impactada por um avolumar de tráfego que não é dali. E aí, nisso começou a dar problema, começou a ter acidente, começou a ter quase acidente, começou a ter caminhão não se entendendo com máquina agrícola, e aí o Sul foi uma das regiões que levou essa pressão. E aí, certa vez eu conversei com o deputado Altair Silva sobre isso, quando ele estava começando ainda a trabalhar essa ideia, e aí fico feliz que agora estejam sendo gerados os frutos, Maria Helena, porque a autoridade de trânsito tem que entrar nessa situação. Afinal, a máquina agrícola, na nossa realidade, precisa ser considerada como um veículo de transporte também, porque o produtor precisa chegar na sua área de lavoura, precisa deslocar sua produção, e a máquina agrícola exerce esse papel. Então, ela é uma presença. Então, penso que, sinalizada e regulamentada, ela pode circular. Não, e muitas vezes a lavoura está de um lado e outro de uma rodovia, seja ela estadual ou federal, e tem que ir lá, e tem que vir cá, e tem que colher, e tem que levar os insumos. Enfim, eu quase fui vítima realmente de um acidente por causa de uma máquina agrícola. Graças a Deus estou aqui, mas foi bastante preocupante. O que nós precisamos garantir, e a legislação vem para isso, e esse assunto voltar e ser debatido muito pelos parlamentares é importante, porque é preciso garantir a produção, claro, fundamental, a segurança dos operadores dessas máquinas e de nós, usuários das rodovias. Então, assim, a sinalização é fundamental. Me preocupa sempre a questão da fiscalização. Como é que isso vai acontecer de fato se fiscalizar-se a rodovia? Ela precisa estar bem sinalizada quanto a isso, porque quando eu vou circular numa rodovia, eu preciso saber que ali é uma área de fluxo de maquinário. Pelo menos um aviso eu tenho que receber. E isso hoje não existe. Então, precisa sinalizar essas rodovias. Então, é uma questão, sem dúvida alguma, de segurança. E se houve falar de acidentes, muitos envolvendo maquinário agrícola, no meu caso foi uma simples tobata, né? A pessoa, se fosse um trator, eu não estava aqui contando essa história. Então, segurança de todos e garantir a produção. Então, é importante o parlamento, com essas representações de várias regiões do estado, que conhece o dia a dia do campo e das necessidades rurais em termos de trânsito de maquinário, ter trazido isso ao debate, que se cumpram as leis, as regras, e que os alertas sejam feitos e fiscalizados. Sem dúvida. E esse projeto de lei dos deputados, ele foi originado a partir de 6 audiências públicas, foi uma proposta discutida com a sociedade que chegou a algumas regras básicas, como, por exemplo, a necessidade da sinalização do cruzamento de máquinas agrícolas, também a necessidade de sinalização dos tratores, das máquinas, enfim, dos implementos agrícolas, para dar o objetivo final, a segurança.
seja para o condutor do maquinário, seja para o motorista que transita nas rodovias catarinenses. Amigos, vamos para um breve intervalo. É breve, que nós temos muito assunto ainda. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E você que está conosco, permaneça como está e não se esqueça de seguir a Alesc nas redes sociais, lá no YouTube, onde você acompanha muitos conteúdos como este programa, sempre aqui da TV AL. Um instante só. Estamos de volta com o nosso Política em Foco aqui na TV AL, a TV dos catarinenses, hoje com Denis Luciano da NSC e a colega Maria Helena. Vamos falar de agricultura, em especial de atendimento da Cidasc, a qualidade que a Cidasc tem dado ao atendimento ao produtor e a biossegurança, especialmente no setor avícola catarinense. A detecção de um caso de gripe aviária no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, deixou Santa Catarina em alerta. E a Cidasc, que tem um trabalho bastante forte no atendimento às zoonoses e principalmente ao atendimento às necessidades de garantir a sanidade do rebanho catarinense, também entrou em ação. E os deputados, Maria Helena, estiveram também debatendo esse assunto na Comissão de Direitos do Consumidor e do Contribuinte em São Miguel do Oeste durante a Alesc itinerante, mostrando não só preocupação, mas ao mesmo tempo enaltecendo o trabalho que a Cidasc vem desenvolvendo. Quer dizer, que coisa justa que é, né? Enaltecer o trabalho da Cidasc, já desde a época aí da febre aftosa, que graças, né, ao trabalho de uma instituição como a Cidasc, Santa Catarina, livre de febre aftosa e sem vacinação, nós temos garantido a sanidade, né, dos rebanhos e, no caso agora, também das aves em Santa Catarina. Foi realmente um susto, um caso no Rio Grande do Sul, mas houve já uma mobilização muito rápida dos técnicos que têm escritórios, né, Denis, em praticamente todas, acredito que todas as regiões para atender esse público, e rapidamente já se estancou. Olha aí, nós estamos inclusive com missões na Ásia, onde a sanidade animal é vendida como algo extremamente positivo, além da qualidade da produção do nosso estado. Imagina chegar uma coisa dessa a Santa Catarina, o prejuízo da economia, a quantidade de aves que teriam que ser abatidas, é algo que não se consegue nem imaginar, mas sim enaltecer. Eu acho que os deputados foram muito felizes enaltecendo o trabalho da Cidasc. É algo que vem se comprovando, sendo reforçado a cada necessidade, né? Surgiu o problema rapidamente. Agora é uma área, não sei se o Denis concorda comigo, que é preciso uma atenção do próprio Estado, para que esses técnicos tenham, primeiro, a quantidade de técnicos necessários para atender toda essa produção, todas as nossas regiões. E a qualidade, enfim, dos equipamentos que eles utilizam. É preciso garantir a qualidade desse trabalho da Cidasc, fundamental para a sobrevivência de Santa Catarina. E isso vai muito além, amigos, de uma situação pontual, porque, vamos lá, a Cidasc tem que estar e está, seja nas suas unidades próprias, com as suas equipes, seja com os convênios, ela está direta ou indiretamente em todos os municípios catarinenses. Vejamos o caso do Oeste, né, que é uma região de vários pequenos municípios, é uma região de muitos minifúndios, mas que tem uma economia em sintonia com a mesma pauta. Então, quando a Assembleia Legislativa demonstra preocupação com essa situação da gripe aviária pontual, que felizmente não se confirmou, e o papel que a Cidasc exerce preventivamente para que essas coisas não alcancem a nossa economia fatalmente, isso está tendo uma ressonância regional tremenda, né? Porque olha só a cadeia produtiva do Oeste, pegando como exemplo da região onde esteve o último Alesc itinerante, se faltasse em algum instante essa atenção da Cidasc, o problema seríssimo em cadeia que teríamos para
a fortaleza econômica do Oeste, né? A grande base econômica do Oeste, a grande força exportadora do agro catarinense que deriva dali, daquelas propriedades, daqueles produtores que confiam piamente. E imagino, né, Fabiano, do maior ao menor, né, do grande ao pequeno, toda essa cadeia depende dessa dedicação da Cidasc. Então, aí chega um outro papel que a Alesc tem plena capacidade, porque tem até extensionista rural, o deputado hoje em dia, né? O grande papel que a Alesc tem que exercer no sentido de cobrar um permanente investimento na Cidasc. Que é o deputado Zé Milton Milton, que é do Sul. Isso. Exatamente. Em Santa Catarina são cerca de 7 mil produtores de aves. São mais de 95 mil pessoas que atuam diretamente na atividade e mais de 1,5 milhão de pessoas que atuam indiretamente na atividade. São 850 milhões de aves que estão espalhadas nas granjas em todo o território catarinense. 70% das exportações de Santa Catarina, do agronegócio, são também da região. Santa Catarina e o estado do Paraná são os líderes nacionais na produção não só de aves, mas também na produção de suínos. E Santa Catarina, Maria Helena, está há 10 anos sem casos de peste suína clássica, está com o status de livre de febre aftosa sem vacinação e conquista novos mercados a partir daquilo que a colega acabou de comentar. Esse argumento é muito verdadeiro. Se nós temos hoje mercados como o japonês, que é um mercado muito estável e muito bom, é por causa da qualidade do trabalho da Cidasc, das cooperativas, do produtor que também é consciente. Nós já tivemos casos de uma simples suspeita já haver o cancelamento dessas exportações, que já foi um prejuízo e tanto. Então, imagina, voltamos a reforçar. E você que esteve lá presente nesse Alesc itinerante São Miguel do Oeste, você como ninguém presenciou a representatividade, as entidades que representam esses produtores também fazendo parte, estando lá participando tanto das reuniões das comissões técnicas da Assembleia Legislativa, foram quase 10 reuniões ao todo nos 2 dias da Assembleia Itinerante, quanto no próprio plenário, né, na ação de plenário itinerante. São entidades que representam, defendem e são fundamentais. Sem dúvida, nós tivemos sindicatos rurais, cooperativas, enfim, vários produtores também se manifestando durante o Alesc itinerante. Mas, Denis, nós temos que ressaltar da segurança alimentar também. Não é porque teve um caso no Rio Grande do Sul que nós vamos precisar de parar de comer carne de frango ou de consumir os ovos. Aliás, temos que gritar, não temos caso em Santa Catarina. É fato. Né? Fato. E não existe qualquer sentido de se imaginar, qualquer ameaça, enfim, porque passamos por mais uma prova de fogo, entre aspas, né? Porque quando vem um alerta de um estado vizinho, como o Rio Grande do Sul, nós precisamos estar em condições de dar essa resposta em alto e bom som, como falou a Maria Helena. E nós temos em curso mais uma missão internacional do governo do estado, que leva inclusive deputados, e que quando bate lá na porta do japonês, do chinês, como estão fazendo, eles vão perguntar em relação à nossa produção. Ok, vocês estão com a produção de vocês de acordo para que nós importemos esses produtos? E aí nós chamamos uma atenção para uma peculiaridade brasileira que precisa ser resolvida, a bem da liberdade de comercialização desses produtores do Oeste, por exemplo, que estão sendo destacados. Quando você falou nos 850 milhões de aves, eu fiquei pensando como que cada um de nós brasileiros tivesse 3 dessas aves, né? Em média um pouquinho mais, né? Porque isso dá uma noção do tamanho desse mercado. E uma curiosidade, se a gente aumentar em algumas gramas o consumo per capita no Brasil de carne de frango ou de suínos, não vai ter mais animais para o nosso alimento. Então, imagine... Isso sem considerar colegas, a exportação, né? Imaginem, colegas, se a gente tenha um caso que nunca aconteça de uma gripe aviária se espalhando por todo o estado, o caos que seria do ponto de vista alimentar, além do ponto de vista econômico. Agora, com a elevação do custo da carne, eu acredito que tenha aumentado o consumo do frango, né?
Sem dúvida. da ave. Também. Sem dúvida. E como é importante essa discussão do que de cada estado ter a sua personalidade, o seu DNA e a sua autonomia nesse sentido, né? Se o Rio Grande do Sul tem um problema e se teve a suspeita do problema, a gente lamenta, mas é um problema do Rio Grande do Sul, né? Como Santa Catarina deve lidar com seus, o Paraná e assim por diante. Por isso que essa discussão nacional que está se fazendo de fragmentar o selo, né? De fragmentar o carimbo de zona livre ou não de determinado male, é muito importante que Santa Catarina prospere e avance nessa discussão, porque nós dependemos muito disso, né? Nós não podemos ficar sujeitos a instabilidades que venham de outras regiões que fatalmente não investam tanto quanto nós na prevenção. Temos que estar exatamente preparados com essa prevenção, com esses técnicos devidamente habilitados, que, como diz o pessoal da previsão do tempo, no céu não tem fronteira. Então, assim como a chuva não é limitada pela fronteira, a ave também voa, não sabe em que lugar ela está, né? Sem dúvida. E fazer uma menção especial às cooperativas, também aos produtores que têm um altíssimo nível de consciência e estão atentos ao comportamento das aves e têm feito um trabalho também bastante forte, contribuindo e colaborando com todos esses grandes desafios. Deputados de Santa Catarina, Fabiano da Luz, Fernando Krelin, Mauro de Nadal e Rodrigo Minotto estão em missão internacional à China e já fizeram nesta semana os primeiros contatos, inclusive estiveram numa fábrica de veículos elétricos. É importante a participação dos deputados, do parlamento, também na busca ativa por investimentos? Qual a opinião de vocês? Sem dúvida, eu sou uma defensora dessas missões internacionais, até porque a vida me proporcionou participar de alguma delas e vejo até hoje o resultado do que trouxemos à época para Santa Catarina, inclusive empresas de carro, né, de montadoras de veículos. Então, trazer mais uma opção para os catarinenses, imagino que gera de emprego, que gera de ICMS, né, de retorno aos cofres públicos e mais uma opção. Eu achei muito bom. E os deputados saíram um pouco da comitiva governamental, que estava no Japão, e foram para a China. Tem que aproveitar uma missão dessa Ásia, é riquíssima em termos de resultados para Santa Catarina. Como eu falei, já temos resultados aí que comprovam o que eu estou falando. E a montadora, estavam lá, um deputado bem faceiros, né, e felizes, e conheceram mais essa opção, estiveram dentro dos automóveis, pelo visto gostaram, pelo que eu vi pela rede social da Lesk. Exato, e gostaram também, Denis Luciano, da infraestrutura chinesa, e especialmente do trem-bala. Tão rápido. Ah. Quem sabe um dia Santa Catarina ou o Brasil possa ter esse meio de transporte. Aliás, nós tínhamos que também aproveitar esses minutinhos e falar de ferrovia, né, que nós ficamos devendo, que foi um assunto importantíssimo também nesse Alesc itinerante, essa rodovia do Franco que não sai, né? Então, esse é um dos temas que os deputados certamente vão colher informações lá, porque a infraestrutura, a China notabiliza-se pela agilidade em resolver gargalos de infraestrutura, né? O que para nós dependemos de anos e décadas para resolver, a China resolve em muito pouco tempo, né? E em condições de relevo adversas, mas em condições econômicas muito satisfatórias. A China, por exemplo, sem falar no Japão, mas a China assumiu uma vocação de, por dispor atualmente de muito recurso, ela tem muito investidor que é interessado em investir em infraestrutura, tanto que essa nova rodovia litorânea aqui o governador está levando, né, como uma ideia de captação de investimento por lá. E quando os deputados, Fabiano, tomam partido de uma presença numa missão como essa, a gente vence um ranço que eu acho que está efetivamente vencido, né? Porque havia épocas em que se fazia missão internacional, não faltava quem criticasse, dizendo, olha, gastança, turismo, passeio, e me parece que finalmente se venceu isso. Se saiu desse pensamento provinciano pequeno para uma perspectiva maior de abertura de mundo, porque todos nós tivemos oportunidades em algum instante de estar perto de algo assim e notamos a diferença que isso faz. Você ir lá bater na porta, você ir lá se apresentar, mostrar a sua credencial, dizer quem você é e que Santa Catarina existe e que tem essa e essa propriedade e que tem características que às vezes torrões do Japão e da China não têm, seja por clima, por mão de obra, por características, enfim, isso é muito mais enriquecedor do que ficar aqui reclamando. Importante ter, como você falou, ter parlamentar também na missão, porque grande parte das conversas para virar realmente uma ação de Estado
vai ter que passar pelo parlamento. Então, já tendo uma representação que conheça essa realidade. E com relação às ferrovias, eu conheci a China, na época que eu conheci, era uma rodovia quase que por dia a capacidade que eles tinham. Agora é ferrovia, eles já abandonaram a questão da rodovia. Então nós temos muito que aprender. 400 quilômetros por dia é a capacidade deles de fazer ferrovia. E nós estamos aí nos batendo com alguns, né? Então, ou seja, temos o que aprender. Muito. E quando se busca conhecimento, alternativas, o Estado cresce. Mas, colegas, o nosso programa Política em Foco vai ficando por aqui. E é uma grata alegria e satisfação, mais uma vez, estar com vocês e ter o privilégio de conversar contigo, Maria Helena. Coisa boa, né? Até uma próxima. Até uma próxima. Espero que a gente se encontre rapidamente, porque assuntos dentro do parlamento para a gente repercutir aqui não faltam. Que bom estar aqui. Não há dúvida. Denis, muito obrigado, sucesso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, amigos. Obrigado à nossa audiência e dizer que é sempre bom estar aqui para falar dos bons assuntos, das boas notícias do nosso Estado. Sem dúvida alguma. E não perca os bons conteúdos aqui na TVAL. E não esqueça também de prestigiar o YouTube da Assembleia Legislativa e todas as suas redes sociais. Muitos conteúdos interessantes e importantes produzidos pela comunicação social da nossa Casa do Catarinense, a Casa de Leis do Catarinense, a Assembleia Legislativa. Até uma próxima oportunidade. Até breve.